Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E hoje eu quero começar com uma pergunta, preste atenção. Você sabe como discernir a direção do Espírito Santo para a sua vida? Você já quis saber qual é a vontade de Deus para você? Então fica comigo nesse vídeo de hoje, porque no programa de hoje eu quero falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um Manar Podcast. Todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida decisões importantes ao longo da nossa existência. Escolhas relacionadas à família, ao relacionamento, ao ministério, ao trabalho, não é? A projetos futuros que queiramos implementar. E, frequentemente, esses pensamentos, esses projetos ou essas decisões nos colocam diante de dúvidas e de incertezas. E nesse momento, muitos cristãos se perguntam: como posso saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Ou ainda, como discernir a direção de Deus ou do Espírito Santo para mim? Na tradição reformada, entendemos que Deus governa soberanamente todas as coisas e que o Espírito Santo conduz seu povo. Agora, essa direção normalmente não acontece por meio de sinais extraordinários, não acontece por meio de experiências místicas, mas principalmente através da busca na palavra de Deus, na oração, no discernimento espiritual, da sabedoria divina, que o próprio Deus concede àqueles que são deles, ou que são dele. O discernimento espiritual, ele não consiste em buscar revelações secretas, em buscar experiências místicas, de vivenciar momentos de êxtase. Não. O discernimento espiritual consiste em aprender a caminhar na submissão do Espírito Santo. A primeira e mais importante forma pela qual o Espírito Santo trabalha ou dirige a nossa vida é através das Escrituras. O inimigo, ele tenta nos afastar das Escrituras para que nós não saibamos a vontade de Deus para conosco. Mas o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ele jamais vai trazer alguma informação ou direção contrária àquilo que já está escrito, aquilo que ele já nos ensina na sua palavra. Por isso, qualquer decisão deve ser examinada à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas procuram respostas extraordinárias. Muitas pessoas procuram experiências místicas. E isso negligenciando muitas vezes aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Já revelou tão claramente nas Escrituras Sagradas. Perguntam qual caminho a seguir, mas ignoram os preceitos bíblicos sobre santidade, honestidade, amor, obediência. Ora, o Espírito Santo ilumina a nossa compreensão, principalmente a nossa compreensão com respeito às Escrituras, e
dentro desses textos que fala sobre santidade, honestidade, passamos a agir de acordo com seus ensinamentos e não como as circunstâncias se apresentam. Quando uma decisão que vamos tomar, de alguma forma, contradiz a palavra de Deus, então, de imediato, não importa quão atraente essa decisão seja, quão, vamos dizer, tentadora essa condição seja, e quão boa, mas se ela é contrária à vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo vai dizer logo, isso não é certo, isso é laço. Isso traz dificuldade. Em Provérbios, ele nos ensina, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, quer dizer, discernir a vontade de Deus sob a dependência do Espírito Santo de Deus. A oração não existe apenas para a gente apresentar nossos pedidos. A oração existe para alinhar nosso desejo, nosso coração à vontade de Deus. Muitas vezes queremos que Deus confirme nossos planos, quando na verdade precisamos que Ele transforme, são nossos desejos, para que fique adequado ao plano de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha em nós durante a oração, produzindo sabedoria, produzindo paz, produzindo sensibilidade espiritual. Então, isso não significa que todas as decisões virá acompanhada de uma sensação extraordinária. Não. Em muitos casos, Deus nos conduz através de uma convicção tranquila, fundamentada na palavra de Deus, fortalecida pela oração perseverante. Quanto mais cultivamos a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, mais amadurecemos espiritualmente para discernir a sua vontade e a sua direção. Um erro comum na vida de muitos crentes é imaginar que toda a direção divina possa vir por meio de acontecimentos sobrenaturais. Não, não é assim que funciona. Na perspectiva reformada, nós cremos, pelo exame da palavra de Deus, que ele frequentemente utiliza meios ordinários para conduzir seus filhos, e ele usa a leitura da Bíblia, a leitura das Escrituras, o conselho de cristãos maduros, ele usa a pregação da palavra para nos trazer a mensagem e as circunstâncias providenciais. O Espírito Santo, ele nos concede sabedoria para avaliar orações que são subjugadas à vontade de Deus, as opções que se apresentam diante de nós, considerar as consequências de um determinado ato, de uma determinada ação, para que tomemos decisões responsáveis. Por isso, discernimento espiritual não é abandonar a razão para agir em êxtase. Mas não, é considerar consequências, tomar decisões acertadas, responsáveis. Por isso é que o discernimento espiritual é importante. Devemos submetê-lo. Submeter os nossos planos à autoridade de Deus. Muitas vezes o Senhor revela todos os detalhes do futuro que Ele quer para nós. É possível.
Ele nos chama a caminhar pela fé. E outras vezes, Ele não nos revela nada. Ele só chama. E nós que temos que fazer com que a nossa fé siga aquilo que Ele está dizendo. Foi o caso de Abraão. É o caso de muitos crentes hoje, que Deus chama para determinada ação. Muitas vezes não compreendemos, Ele não nos revela, mas nós seguimos por fé, porque o justo viverá por fé. Então, isso quer dizer o quê? Que Ele nos chama a confiar nele, na sua providência, de que Ele governará todos os nossos passos. Nossa responsabilidade é agir com fidelidade, prudência e obediência. Quando eu saí do interior de Pernambuco e vim para a capital, eu não tinha nenhuma perspectiva de que o Senhor iria fazer. O Senhor simplesmente providenciou todos os meios. E eu vim com a família e tudo. Eu vim para a capital. E aqui, pela graça de Deus, Deus levantou pessoas, né, que nos deram a igreja para trabalhar, casa para morar. Embora a casa que nós fôssemos morar não estava totalmente em condições de moradia, mas nós entramos, construímos, fizemos todo o trabalho e Deus confirmou todas as coisas. O chamado de Deus não evita os problemas, mas Ele está junto conosco, nos dando força para continuarmos. Para isso precisamos discernir a vontade de Deus, porque quando Ele nos dá tranquilidade no coração, quando Ele nos dá aquela paz que o mundo não dá, nós vivemos em paz, tranquilo. Então, o que eu pensei na época? Se tu estás me chamando, Senhor, eu vou. Eu poderia ter ficado na minha cidade, eu poderia ter mudado de ministério, eu poderia ter feito várias coisas. Mas eu segui a voz do Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Mas foi uma paz que eu não experimentei em nenhum outro local. Por isso eu convido você a buscar o Senhor e discernir, aprender a discernir a direção do Espírito Santo. Isso não significa buscar mensagens ocultas, não significa pedir sinais misteriosos. Significa sim, viver em comunhão com Deus, fundamentado na palavra de Deus, na dependência da graça divina. E eu disse, Senhor, se é para viver eu vou, se é para morrer eu vou. E Ele me trouxe aqui já faz 30 anos. Eu estou na capital. E Deus tem me abençoado. Meus filhos cresceram, são independentes, têm sua própria vida. E eu estou aqui, eu e a velha, e nós estamos vivendo na paciência de Deus, na vontade de Deus. Não temos riqueza, mas temos a Deus, que é muito melhor, é infinitamente melhor. Por isso, continuemos caminhando na palavra de Deus. Hoje trabalho com a congregação maravilhosa, pessoas simples, mas pessoas de grande amor com Deus e para com Deus. Então, queridos, se esse podcast de hoje te chamou a atenção, te ensinou alguma coisa, dê o seu like. Seu like é muito importante. Curta, comente, diga o que é que você acha. E vamos trabalhar junto para a honra e glória do Senhor. E se você quiser aprender como interpretar a Bíblia, eu vou deixar o link aqui do curso, mini curso, Guia de Interpretação Bíblica.
É muito bom que você aprenda e nos ajuda também. E se você quiser nos ajudar, nós estaremos aqui para lhe atender também no momento que você quiser. Diga aí nos comentários e nós estamos aqui orando por você e intercedendo por todos aqueles que nos ouvem e nos veem através da internet no YouTube. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo podcast.